Capítulo 8. Sua velha amiga Nésia. Algumas semanas depois, em 1873, desde que o casal confessou seu amor, nenhum segredo foi guardado e o clima entre eles estava mais feliz do que nunca. Ambos tinham 18 e 19 anos, um amor jovem. Verônica conseguiu um emprego em uma lavanderia e não precisava mais ficar em casa esperando John chegar exausto. Seu inglês melhorou bastante, embora às vezes dissesse algo em russo para confundir as meninas que trabalhavam lá, pois gostava das provocações. Quanto a John, seu trabalho era rotineiro e trabalhar com os colegas o mantinha praticamente o mesmo de antes, embora agora tivesse de lidar com a curiosidade dele sobre como havia conseguido entrar nas calças dela. Curiosidade imediatamente silenciada por sua atitude frustrada. O ciúme deles era até engraçado, já que ele costumava provocar os colegas de trabalho, especialmente Simon, que ficava visivelmente enciumado. Curiosamente, Fagin continuava quieto sempre que John se aproximava, como se, desde que Verônica aparecerá em sua vida, ele tivesse se calado, limitando-se a dar ordens no trabalho e evitando visitas sociais, o que magoava John profundamente, pois seu mentor não lhe contava o que estava acontecendo. Talvez estivesse fazendo perguntas demais, mas Fagin seguia completamente silencioso, e John apenas esperava que aquilo fosse uma fase e que ele voltasse ao normal em algum momento. Embora não parecesse que isso fosse acontecer tão cedo. Era tarde de sexta-feira quando John caminhava para casa em direção ao apartamento, nada de incomum, as mesmas crianças brincavam na rua. Os gatos selvagens miavam alto enquanto caçavam suas presas e as conversas ruidosas de sempre entre os vizinhos reclamavam de como viviam. John entrou no apartamento com um sorriso no rosto e viu sua amada cuidando da lareira. Ela se aproximou com uma postura que rivalizaria com a de um leão. Boa tarde, Verônica. Olá, John. Ele lhe deu um beijo na têmpora antes de colocar o boné na nova mesinha de cabeceira e como ambos tinham empregos, podiam se dar ao luxo de gastar um pouco mais, desde que ela se mudará oficialmente. Dedicara parte do tempo a reformar todo o apartamento para torná-lo mais confortável e, embora ainda ficasse na periferia de Liverpool, agora era um lugar mais quente e aconchegante. O cheiro havia sumido e algumas tábuas do piso foram substituídas por madeira nova e mais resistente. Virando-se para sua amada, John pensou que aquela noite era importante, pois precisava fazer uma pergunta, embora não soubesse quando fazê-la ou como torná-la mais romântica, mas seus pensamentos foram interrompidos quando a loira falou. Eu precisei comprar mais lenha para a lareira, John. Espero que não se importe, disse ela com uma risadinha nervosa, devido ao entendimento tácito entre eles. Claro que não queremos viver friamente, assegurou ele. Mas nós somos pobres, quer dizer, é muito melhor do que nos arredores de São Petersburgo, mas não sei. Verônica ia continuar, mas não queria tocar no assunto delicado. Para ela, ser uma serva morando em um apartamento já era um luxo em comparação com o que ela e sua família tinham antes. Não, talvez financeiramente, mas quando se trata de você e eu, somos as pessoas mais ricas do planeta. Boa tarde, Verônica. Olá, John. Ele então lhe deu um beijo na têmpora antes de colocar o boné na nova mesinha de cabeceira e como ambos tinham empregos, podiam se dar ao luxo de gastar um pouco mais, desde que ela se mudará oficialmente. Dedicara parte do tempo a reformar todo o apartamento para torná-lo mais confortável e, embora ainda ficasse na periferia de Liverpool, agora era um lugar mais quente e aconchegante. O cheiro havia sumido e algumas tábuas do piso foram substituídas por madeira nova e mais resistente. Virando-se para sua amada, John pensou que aquela noite era importante, pois precisava fazer uma pergunta, embora não soubesse quando fazê-la ou como torná-la mais romântica, mas seus pensamentos foram interrompidos quando a loira falou. Eu precisei comprar mais lenha para a lareira, John. Espero que não se importe, disse ela com uma risadinha nervosa, devido ao entendimento tácito entre eles. Claro que não queremos viver friamente, assegurou ele. Mas nós somos pobres, quer dizer, é muito melhor do que nos arredores de São Petersburgo, mas não sei. Verônica ia continuar, mas não queria tocar no assunto delicado, pois para ela ser uma serva morando em um apartamento já era um luxo em comparação com o que ela e sua família tinham antes. Não, talvez financeiramente, mas quando se trata de você e eu, somos as pessoas mais ricas do planeta, respondeu John, depositando um beijo em seus lábios antes de se sentar no sofá e poucos instantes depois, pegar o jornal e começar a lê-lo.
Ele tinha sorte de saber ler, já que sua educação quase fora arruinada por um orfanato que se recusara a aceitá-lo, embora ainda frequentasse uma escola sob os cuidados de Fagin, que também o ajudava, assim como Verônica, que, apesar de ter sido serva, demonstrava ser uma boa leitora e vivendo agora na Inglaterra, precisava ler regularmente seus livros de tradução para se acostumar com aquele estilo de vida. Algum tempo se passou enquanto os dois permaneciam sentados no sofá diante da lareira crepitante, lendo em silêncio, até que John começou a sentir que algo precisava acontecer antes de saírem para encontrar os amigos no pub local. Havia no ar uma expectativa diferente, um calor que não vinha apenas do fogo. Ele se inclinou e sussurrou algo divertido no ouvido de Verônica, fazendo-a sorrir enquanto fechava o livro e se aproximava dele, entregando-se ao momento com carinho e confiança. Entre risos baixos e olhares carregados de afeto, John a tomou nos braços e a levou consigo, e o resto da noite pareceu desaparecer enquanto a porta se fechava atrás deles. No entanto, pouco tempo depois, o silêncio foi quebrado de forma abrupta quando Verônica se afastou repentinamente, levando a mão ao estômago, o rosto pálido e a respiração irregular, antes que John pudesse entender o que estava acontecendo. Ela correu até a janela e passou mal, deixando-o confuso e preocupado, enquanto ela apenas repetia pedidos de desculpa. Tão surpresa quanto ele com o que acabará de acontecer, eu quase fiz isso agora mesmo. Resmungou John enquanto vestia novamente a camisa e as calças, ainda confuso com a situação. Desculpe, eu preciso descansar, suspirou Verônica, olhando para baixo e percebendo, com certo alívio, que por sorte nada havia atingido ninguém, apenas a poça de lama do lado de fora. John apenas a observava pensativo. Eles já haviam passado por momentos de intimidade antes, então aquilo parecia diferente, talvez sério, e ele realmente esperava não ser o responsável por algum mal-estar da mulher que amava. Suspirando, decidiu encerrar qualquer tentativa de continuar o momento e falou com cuidado: certo, vou arrumar este quarto. Pegue uma bebida, coma uma maçã. Meu pai sempre dizia que uma maçã por dia mantém o médico longe, comentou com uma risada baixa enquanto limpava a bagunça, resmungando em seguida algo sobre o pai só dar bons conselhos quando não estava bêbado. O médico era perigoso? Perguntou Verônica confusa, ao que ele respondeu que era apenas uma expressão e pediu que ela se limpasse. Algum tempo depois, já recuperada do mal-estar repentino, Verônica se juntou a John, que havia arrumado o quarto e separado roupas limpas para ambos, e os dois seguiram para o pub, local para comemorar mais uma semana de trabalho duro em Liverpool. O bar estava lotado, com pessoas bebendo, rindo, jogando e cantando, copos erguidos no ar e música ecoando pelo salão enquanto músicos tocavam violino e piano, um dos motivos pelos quais John adorava aquele lugar. Voltando do balcão com várias canecas de cerveja, ele as distribuiu entre os amigos de trabalho, Simon, Phil e Rupert, enquanto a multidão aplaudia e acompanhava as canções. Em meio à animação, um comentário inconveniente e claramente alcoolizado foi dirigido a Verônica, fazendo John cerrar os punhos, mas antes que a situação piorasse, Simon interveio com firmeza, mandando o homem bêbado ir para casa, mostrando-se, mais uma vez, um aliado confiável e um bom homem, mesmo quando discordava de John. Claro, Simon, claro, murmurou Phil antes de sair cambaleando do bar e acabar vomitando na rua. Ele vai acabar com a polícia amanhã, comentou Simon, observando que se continuasse daquele jeito, não demoraria para se envolver em violência por causa da bebida. Sim, ele sempre tem problemas com álcool, respondeu John. Então suponho que isso seja um presságio para você, John, interrompeu Rupert, que apesar de ser um bom amigo, às vezes era direto demais. Não, eu não bebo, não sou como meu pai, insistiu John. Se não tomar cuidado, acaba como ele. Foi assim que começou, retrucou Rupert com um sorriso maroto. Eu não sou meu pai, repetiu John, bufando enquanto tomava um gole da caneca e ignorava o assunto, sentindo a mão de Verônica pousar em seu joelho em um gesto silencioso de conforto. A conversa mudou quando a namorada de Simon, sentada em seu colo, perguntou a Verônica como era a vida na Rússia e se era muito diferente de Liverpool, ao que ela respondeu que era um pouco parecida, embora menor, dizendo apenas meia verdade. Simon, ainda cético, comentou que achava curioso a polícia não ter sido informada sobre a imigração dela, mas John respondeu que Fagin dissera ser melhor assim e que, sem ele, jamais teria encontrado a garota de seus sonhos.
arrancando risadas de Rupert. O resto da noite passou entre bebidas, fofocas, risos e música, e John pensou que talvez aquela fosse ou não a noite certa para fazer sua pergunta, decidindo apenas aproveitar o momento. Embora não conseguisse deixar de se perguntar por que Verônica havia parado mais cedo, esperando que não fosse nada sério e deixando essa dúvida para outro dia, já que estava consideravelmente bêbado. Algumas horas depois, já de madrugada, o casal deixou o pub. John havia se recuperado um pouco com os chás do local, enquanto Verônica surpreendentemente bebera pouco e recusara outras ofertas, o que ele anotou mentalmente como mais um mistério. Ao entrarem no prédio onde moravam, numa área pobre de Liverpool, sentiram a atmosfera sombria e a brisa fria do mar tocar seus rostos e mãos, algo que pareceu estranho a John, embora ele apenas desse de ombros. Conversando sobre a noite e sobre o mundo, subiram as escadas até o apartamento, e John se abaixou, tirou a chave do bolso e estava prestes a abrir a porta. Um plano começou a se formar em sua mente, ele precisava manter a calma, sabia disso desde o início. Apesar da fúria pelo arrombamento, entendia que precisava conservar a serenidade e demonstrar compaixão por sua amada, pois era necessário investigar por conta própria, já que não havia tempo nem segurança para envolver a polícia. Especialmente se surgisse qualquer pista sobre as joias do czar russo e ambos acabassem presos por abrigá-las. Precisamos ser inteligentes quanto a isso. Eu tranquei a porta quando saímos, sem problemas. Onde está sua chave? Perguntou John com a voz calma de sempre. Aqui, respondeu ela, mostrando o objeto diante dele. Só existem 2 chaves do apartamento. Você deixou alguma janela aberta, querida? Questionou enquanto observava o ambiente, percebendo que nada indicava entrada por ali. Não devo perguntar aos vizinhos, sugeriu Verônica, querendo ajudar. Sim, mas seja discreta. Ao se aproximar da cozinha, John notou lama sobre a bancada e percebeu a marca de uma bota pesada, como as que ele usava no trabalho. Olhando pela janela, viu uma mancha semelhante do lado de fora do prédio e em outro beco uma escada encostada, o que explicava como o intruso havia entrado e saído. Quando Verônica voltou, pronta para relatar o que descobrira, John falou primeiro. Quem entrou aqui veio pela janela e fugiu por ela. Aquela vista em direção às docas. As docas? Repetiu ela, confusa. Sim, as pegadas são de botas de trabalho, e olha isto, acrescentou, mostrando um pequeno pedaço de lã preso à bancada. Deve ser de um colete, ele estava com pressa. Perguntei ao pessoal do apartamento de baixo, ninguém ouviu nada. Estavam dormindo, disse ela, apreensiva. E Fagem? Perguntou John. Não respondeu. A porta estava aberta, mas ele não estava lá. Aquilo o inquietou. Fagem não costumava desaparecer assim. Não podemos contar à polícia, não há polícia, murmurou Verônica com a voz trêmula. John voltou a olhar para as docas, sentindo que ainda havia uma chance, talvez não fosse tarde demais. A família dela havia morrido em busca de uma vida melhor, e ele não desistiria agora. Não, Verônica. Se quisermos um futuro, teremos que encontrá-lo e lutar por ele. Mas se você não vou deixar mais ninguém morrer, ninguém, nunca mais. John, ela o interrompeu, deixando claro que sabia exatamente o que ele estava prestes a fazer e que seria tolice pensar que ela não queria ajudá-lo a recuperar aquilo pelo qual sua família havia se sacrificado. Ninguém vai morrer, entendeu? Ninguém, afirmou John com firmeza, e aquelas palavras lhe deram a confiança necessária para assentir. Precisamos ser rápidos, disse ele, colocando o chapéu na cabeça. Temos que encontrar Fagem. Ele era o único que sabia das joias. Mas ele não estava na cama, respondeu Verônica, fazendo o pensamento parecer ainda mais impossível. John se recusava a acreditar que o homem que o moldara pudesse estar envolvido, e ainda assim as pistas eram claras demais para ignorar. Ele voltou a olhar para as docas ao longe, sabendo que aquelas joias seriam suficientes para alguém começar uma nova vida, e a conclusão o atingiu como um golpe. Filho da puta, vamos embora! Rosnou enquanto os dois deixavam o apartamento às pressas. No caminho, John pagou o cocheiro sem se importar com o troco, e logo estavam correndo pelo estaleiro, observando as docas, algumas abertas, outras fechadas, até entrarem nas que pareciam a melhor pista naquele momento. E agora? Perguntou Verônica, tomada pela mesma coragem que via nele, enquanto caminhavam em silêncio pelo lugar deserto. John tirou as chaves do bolso e entregou-as a ela. Pegue estas chaves. Você revira aquele armazém, eu verifico este,
e depois nos encontramos aqui. Certo, disse ela, beijando-o rapidamente. Aconteça o que acontecer, eu te amo. Em seguida, correu para um armazém mais adiante, enquanto John seguiu para o que estava à sua frente. A brisa fria do mar batia forte em seu rosto, aumentando a tensão. E ao longe ele ainda podia ouvir os trabalhadores do cais mantendo os negócios em funcionamento. Entrando no armazém escuro, encontrou uma lanterna, acendeu-a com um fósforo e avançou cautelosamente pelo interior, um lugar familiar durante o dia, mas opressor e sinistro à noite, onde qualquer um poderia perder a sanidade se ficasse tempo demais. Ele precisava encontrar seu antigo mentor. Embora, como ele suspeitava, o lugar não estivesse vazio, John tinha Fagin em seus pensamentos, o ladrão, o homem que o ajudara a entender o mundo como ele era, que o conhecia desde pequeno, que o ensinara a ler, e ainda assim ele mal conseguia acreditar naquela traição, mesmo não tendo outra escolha além de aceitá-la. Talvez pudesse argumentar com ele, talvez fazer um acordo. Eram esses pensamentos que lhe atravessavam a mente enquanto caminhava entre as caixas de carga e chamava seu nome, primeiro em tom baixo, depois mais alto, recebendo apenas o eco da própria voz até ouvir passos apressados atrás de si. Ao se virar, viu apenas a escuridão, mas sentiu o peso de não estar sozinho, o que não lhe trouxe alívio algum. Hector, mostre-se! Exigiu, assumindo uma postura defensiva quando as botas do intruso bateram pesadamente no chão e uma sombra emergiu da luz da lanterna, revelando enfim a figura familiar. Fagin? Perguntou John em voz baixa e incrédulo. Olá, John, respondeu o homem mais velho com um sorriso presunçoso, segurando a bolsa de couro, o que fez John hesitar ao dizer que não tinha mais intenções. Fagin riu, lembrando-lhe que sem ele John não teria sobrevivido nas ruas, pedindo que não se preocupasse com seu plano de aposentadoria. E interrompeu qualquer tentativa de devolução das joias ao afirmar que elas não pertenciam a Verônica e que agora lhe garantiriam uma nova vida no Caribe, já que seu barco partiria ao amanhecer. Atônito, John ouviu Fagin chamá-la de prêmio dizendo que ela agora era toda dele, e então a verdade horrível se encaixou. Ele fora ousado desde o início, levado a confiar, a abrir as portas, apenas para que tudo aquilo acontecesse. Você me usou, murmurou John, tomado pela perplexidade e pela raiva, enquanto Fagin, com um sorriso sádico, afirmava estar apenas se livrando das provas. Furioso, John o confrontou, perguntando se ele realmente fugiria para viver confortavelmente com as joias roubadas, ao que Fagin respondeu com uma gargalhada cruel, lembrando de seu pai e acusando-o de seguir o mesmo caminho. Zombando ao sugerir que ao menos John poderia ser melhor, tendo um imigrante ao seu lado. Não, ela não era apenas uma imigrante qualquer, ele não era seu pai. Como ele se atrevia a vir e tentar usar John e Verônica para seu próprio benefício? Ele sabia que seu pai era um ladrão, que fora preso por isso, e que ao sair se tornará um alcoólatra. Mesmo sendo um pai horrível, ainda assim ele sabia que o amava. Então como ousava fazer aquilo com ele? Esses pensamentos corriam em sua mente, e ele não ia recuar agora. Não, afirmou John. Não, Fagin respondeu perplexo, como se aquela não fosse a resposta esperada. Não acredito em você. Você sempre acobertou seus rastros, Hector. No momento em que se safar, vai dedurá-la, sempre foi assim. Acho que foi você quem fez o mesmo com o papai. John cuspiu as palavras, cerrando o punho livre, preparando-se para uma possível briga. Então, o que você vai fazer, John? Fagin ergueu uma sobrancelha, como se não o levasse a sério. Entregue as joias, só a pérola já pode lhe render algo valioso, ele rosnou. Não. Da mão direita, Fagin revelou uma pistola que tirou do bolso do casaco, apontando-a diretamente para John, que recuou com medo, dando alguns passos para trás. Este é um modelo novo, o revólver Webley. Foi o que ganhei com a pérola, junto com o barco para Cuba. Ajoelhe-se, Richardson, ameaçou Fagin, enquanto o cão da arma disparava. John congelou sem saber o que fazer. Talvez implorar ajudasse, mas isso era garantido? O pânico dominava lentamente. John, Verônica gritou, mas ao ver a arma recuou para trás das caixas. Num instante, Fagin ouviu e se virou para atirar repetidamente em Verônica, mas em milésimos de segundo John desferiu um soco nas costas dele, que revidou golpeando o rosto de John com a arma, fazendo-o cambalear para trás. Enquanto sangue jorrava de sua boca e um dente se soltava. Verônica! Gritou John ao deixar a lanterna cair no chão de concreto, iluminado apenas pelo óleo em chamas, do qual ele se afastou com cuidado, pois precisavam ser rápidos.
Fagin fugiu com a bolsa e John, em choque, permaneceu imóvel, temendo que ela tivesse morrido, até que, para sua surpresa, Verônica surgiu correndo e o ajudou a se levantar. Enganado depois de tantos anos, quase matara a mulher que amava. E Fagin precisava ser detido agora. Temos que impedi-lo antes que ele conte para alguém, disse John, recuperando-se enquanto buscava a saída, correndo com Verônica logo atrás. Você vai matá-lo? Ela perguntou, preocupada, mas ele reafirmou que não era um assassino e que apenas lhe daria uma lição. Impulsionado pela adrenalina ao saírem do armazém em direção às docas sinistras, onde ainda podiam se esconder nas sombras por pouco tempo. Pois Fagin podia estar em qualquer lugar. Verônica o alcançou exausta, segurando a barriga, confessando suas falhas com a família, e John, sentindo pena, prometeu que ainda havia uma chance para eles e para o futuro, tranquilizando-a enquanto lágrimas mostravam sua força. Puta merda! Uma voz com sotaque de Liverpool surgiu, seguida por caixas caindo perto da água. Fagin apareceu, e a perseguição continuou, John correndo atrás do homem mais velho até alcançá-lo à beira da água, derrubando-o enquanto a bolsa ficava pendurada, trocando socos violentos até que Fagin sacou a arma, zombando de John e ameaçando matá-lo, mas um barulho o distraiu e John lutou pela arma, ganhando tempo suficiente para que Verônica surgisse e esmagasse um cano de chumbo na cabeça de Fagin, que caiu, ainda disparando uma bala perdida. John chutou a arma e o cachimbo na água enquanto Verônica pegava a bolsa, e juntos fugiram e se esconderam, passando-se uma semana de tensão, com o porto fechado e o futuro deles por um fio, até que decidiram esconder as joias sob o assoalho, conscientes do perigo que representavam. Ao meio-dia, em um momento aparentemente comum, uma batida forte na porta reacendeu o pavor e, ao abrir, Verônica encontrou um homem elegante com um estetoscópio, que pediu para falar com John Richardson. Levando John a aparecer à porta e cumprimentar o estranho. Está grávida? O quê? Perguntou ele, incrédulo, como se não pudesse acreditar, mas o olhar dela revelava a verdade. Quer dizer que eu vou ser pai. Mas sou muito jovem, John disse ao olhar para baixo, apertando o anel na mão, porém Verônica abriu suas mãos e também se ajoelhou. Você estava me propondo casamento, John, e nós também somos muito jovens para isso, ela riu, com lágrimas nos olhos. Ah, somos tolos. Mas os apaixonados são tolos, coração valente. Sim, eu me casarei com você. Ela respondeu finalmente, e seus lábios se beijaram como uma espécie de brinde. Sim, eles se casariam, sim, teriam uma família, sim, eram tolos, mas tolos de amor, pois o futuro deles estava apenas começando. Capítulo 9. Investimento em mina de ouro. Os cavalos galopavam pelos campos verdejantes abaixo deles em mais uma manhã gelada em Dakota do Norte, e embora parecesse que ia nevar, Arthur cavalgava ao lado de Ozia. Enquanto a dupla se preparava para executar um plano de mineração de ouro, conforme Dati havia instruído, pelo que se sabia sobre a mina de ouro de Ashore, ela pertencera à família Ashore, antigos proprietários ricos da região. E Thomas Ashore fora o último dono até sua morte, sendo sucedido por seu assistente, um homem controverso na cidade e no estado, cercado por rumores de redução de salários, negócios escusos e até a contratação de capangas para manter tudo funcionando, informações que deram a Ozia uma ideia de como levar parte do ouro, embora Arthur percebesse o quanto ele estava distraído, observando a paisagem mesmo quando passavam entre árvores com a mina ainda distante. Sabe, eu e a Bess íamos visitar o Canadá algum dia, ou pelo menos a fronteira, mas nunca chegamos a fazer isso, comentou Ozia, ao que Arthur provocou perguntando se ele estava com frio. Arrancando uma gargalhada quando Ozia explicou que nunca pensaram muito nisso e contou sobre um canadense que lhe fizera perder tempo falando de ingleses e franceses. Arthur sempre adorara passar tempo com Ozia, pois mesmo sem grandes resultados sempre acabavam rindo, e de certa forma ele o amava mais que Dati, já que tinham intimidade suficiente para conversas profundas. Quando Arthur perguntou como ele se sentia, Ozia entendeu o subtexto, respirou fundo e garantiu que estava bem, e Arthur apenas respondeu, claro. À medida que os cavalos Boa de Ceia e Silver Dollar se aproximavam, a mina ficava maior, e Arthur ainda não sabia exatamente qual era o plano além de roubar ouro. Até que Ozia explicou que precisavam encontrar documentos que provassem que eram legítimos e, se possível,
pegar ouro discretamente para surpresa de Arthur. Havia pouca gente no local, apesar de uma mina normalmente atrair muitos trabalhadores. No portão, um guarda os abordou, e Osias se apresentou como Bartolomeu Sinclair com Arthur Callahan como sócio, membros de um suposto sindicato de protetores de Kilgore, oferecendo inclusive um bônus para convencer o guarda, que permitiu a entrada e os conduziu até o gerente, enquanto amarravam os cavalos. Ao chegarem ao prédio, o guarda exigiu que deixassem as armas, e Arthur intimidou-o, mas Osias interveio entregando seus revólveres e lançando um olhar repreensivo. Arthur, no entanto, recusava-se a largar o seu. Até que teve a ideia de se afastar para urinar, atrás de uma árvore próxima a um poço. Osias concordou e discretamente pediu que Arthur desse uma olhada ao redor enquanto ele distraía o gerente, separando-se assim, um entrando no prédio e o outro fingindo aliviar-se. Enquanto Arthur ouvia vagamente Osias oferecendo uma bebida e falando sobre parceria profissional. Encostado na árvore, Arthur acendeu um cigarro, mas o guarda começou a desconfiar e perguntou se ele realmente iria urinar, aproximando-se de forma suspeita, ao que Arthur respondeu calmamente já com um plano em mente, enquanto o guarda insistia. Ei, você vai se soltar ou não? Arthur então se virou e agarrou o guarda pelo pescoço, aplicando pressão até que o homem caiu sem vida no chão. Olhando ao redor, arrastou o corpo para um arbusto, escondendo-o da vista. Pegou o rifle Lancaster do guarda e rastejou de volta ao portão, escondendo-se atrás de um vagão de dinamite antes de avançar furtivamente em direção aos poços da mina, percebendo que quase não havia mineiros por perto. Agindo com cautela, entrou em um dos poços, acendeu a lanterna e seguiu adiante, surpreso ao não encontrar sinais de ouro, concluindo que a mina parecia completamente seca, após cerca de 1 hora caminhando pelos túneis silenciosos. Notou pegadas na poeira e se perguntou quem mais estivera ali antes, até ser surpreendido por um mineiro, que largou a picareta em pânico ao ver o revólver de Arthur, sendo silenciosamente dispensado enquanto ele avançava ainda mais fundo. Em uma grande caverna iluminada por luzes elétricas com trilhos, vagonetes e um gerador a vapor, Arthur percebeu que a mina estava praticamente esgotada, até encontrar uma cabana com a placa de acesso restrito. Ao arrombar a porta, encontrou apenas papéis e uma caixa já aberta, pegando um pequeno documento antes de ouvir uma voz familiar, o Lobo Vermelho. Confusos e hostis, os dois trocaram palavras duras, até que o lobo revelou dinamite sob um pano, forçando Arthur a se render momentaneamente, passando por ele e fugindo. Arthur o perseguiu até vê-lo ligar o gerador e preparar os carrinhos de mina. Recusando qualquer conversa, antes de saltar para um vagonete carregado de explosivos e lançar um bastão de dinamite na saída do túnel. Percebendo o perigo, Arthur correu para outro carrinho e iniciou a perseguição enquanto a explosão selava a mina atrás dele, enchendo os túneis de poeira e entulho, seguindo em alta velocidade até a subida final, onde foi arremessado para fora após uma colisão. Do lado de fora, coberto de fuligem, Arthur se levantou enquanto os guardas entravam em alvoroço ao descobrirem o guarda morto e o desaparecimento do vagão de dinamite. Ao longe, Arthur viu o Lobo Vermelho montando seu cavalo com os explosivos, denunciando-os como foras da lei, o que levou a um intenso tiroteio entre Arthur e os guardas, com disparos ecoando pela mina até que ele abriu caminho à força em direção ao prédio de escritórios, onde encontrou Osias em luta com um guarda, salvando-o no último instante e se abrigando ao seu lado, agora presos em um confronto totalmente fora do plano, enquanto Osias gritava furioso: "Que diabos você fez?" "Arthur? Eu não fiz nada. O Lobo Vermelho me incriminou", respondeu Arthur. "O quê? Falaremos depois, atire agora." A dupla continuou disparando em direção à saída, e parecia haver mais guardas do que mineiros naquele lugar, alguns até a cavalo tentando alcançá-los, mas sendo abatidos pelos revólveres de Osias, para surpresa deles. O pistoleiro vermelho apareceu do lado de fora da entrada montado em seu cavalo dourado, rindo como se quisesse zombar deles, agora sem qualquer preocupação com a dinamite, provando que os havia feito de bobos. "Adeus." Despediu-se o Lobo Vermelho antes de desaparecer, enquanto o tiroteio continuava e Arthur quase se deixou levar pela vontade de atirar nele, lembrando-se a tempo de que precisava atirar a si e a Osias daquela enrascada. Seu rifle de repetição ficou sem munição e caiu no chão, obrigando-o a sacar o revólver, enquanto percebia que a carroça de dinamite havia sumido.
Como ele roubou uma carroça tão facilmente? Ele deve ter entrado sorrateiramente antes de chegarmos, respondeu Ozia, procurando uma saída até avistar um vagão de suprimentos que teria de servir. Com Arthur dando cobertura, Ozia correu para a boleia e preparou a fuga. Vamos, Arthur, não há mais nada que possamos fazer. Gritou ele, e Arthur subiu na traseira da carroça enquanto os guardas a cavalos perseguiam, mirando com precisão em cada cavaleiro que se aproximava, derrubando-os um a um, mesmo odiando ver os cavalos apavorados. Assobiando, chamaram Silver Dollar e Boa de Ceia para segui-los enquanto avançavam pelas planícies verdes. Vamos perdê-los? Perguntou Ozia exausto. Estamos bem, pelo menos por enquanto, aquele maldito lunático, praguejou Arthur. Ozia lamentou o golpe fracassado, contando que tinha o gerente bêbado e pronto para entregar o ouro antes da interferência do Lobo Vermelho, mas Arthur respondeu que o homem segurava dinamite e claramente a usará. O que acabou com qualquer plano de investimento. No fim, tudo o que conseguiram foi a carroça de suprimentos. Arthur comentou que o garoto era até decente para a idade, e Ozia concordou que alguém tão jovem nem deveria viver como eles, trocando provocações até se aproximarem da periferia do acampamento. Ozia então alertou que precisavam ficar longe da cidade por um tempo, e Arthur brincou que da próxima vez ele falaria enquanto Ozia roubava, o que gerou mais resmungos. Pensativo, Arthur questionou por que o suposto herói da cidade estava roubando dinamite, refletindo que o Lobo Vermelho era claramente um fora-da-lei astuto, inteligente e carismático, mais perigoso do que parecia. Ozia então comentou que nenhum ouro havia sido levado, e Arthur revelou o motivo, entregando o documento que encontrara, datado de 24 de outubro de 1890, explicando que a mina estava seca há muito tempo. Com o financiamento federal cortado após a morte de Thomas Ashore, restando apenas a ilusão de riqueza. Fomos enganados, gritou Ozia furioso, percebendo que o gerente sabia de tudo, e portanto, o Lobo Vermelho também. Mortes e tiros haviam acontecido por nada. Ele sabia disso, declarou Ozia enquanto Arthur se perguntava para que o Lobo Vermelho precisava da dinamite, concluindo que talvez estivessem envolvidos em algo maior do que entendiam. Ozia se acalmou dizendo que investigaria ou que talvez fosse melhor ficarem quietos, e Arthur encerrou o pensamento ao dizer que só restava torcer para que a liderança de John no trem fosse mais bem-sucedida. Enquanto chegavam diante da mansão Ashore. Capítulo 10 – Roubo dinâmico. O North Dakota Royal Express viajava apenas a cada 2 meses, e por um bom motivo. O trem era destinado ao transporte de cargas valiosas e passageiros que optavam por percorrer a rota do vale até o Canadá, partindo das proximidades de Bismarck. Seguindo para o norte e cruzando centenas de quilômetros de terra até seu destino final, Winnipeg. A bordo, transportavam-se mercadorias caras comercializadas nos Estados Unidos antes de seguirem para outros lugares, além de passageiros majoritariamente americanos em busca de novas terras no Canadá. Pessoas ricas em férias ou canadenses a negócios, de qualquer forma, era um trem importante que nunca parava e carregava grandes quantias de dinheiro, geralmente entre $8.000 e $12.000 por viagem. Sabia-se que era um trem rápido e que, devido à rota perigosa, dificilmente algum fora da lei se atrevia a assaltá-lo, pois o risco de morrer era alto. De modo que qualquer um que tentasse teria de ser insano ou incrivelmente inteligente como certa pessoa. O Lobo Vermelho estava parado à beira de um penhasco, observando lá embaixo o vale estreito por onde passava a linha férrea do trem noturno que ele planejava assaltar. Vinha se preparando havia horas e agora estava quase pronto. Com munição suficiente, armas recém-limpas e seu cavalo preparado para uma cavalgada veloz. Pensara nesse assalto por muito tempo, e não havia mais volta. Era até onde chegaria para se livrar dos O'Driscolls. Usando seus binóculos, avistou a carroça roubada carregada de dinamite, parada sob o penhasco, sabendo que parar um trem era difícil, mas que se conseguisse, o roubo em si seria fácil, ao menos para ele. Precisava apenas de $4.000 para quitar sua dívida, e com novembro chegando ao fim e dezembro se aproximando, aquele dinheiro se tornará urgente. Ainda assim, sentia-se confiante, pois já fizera trabalhos parecidos antes. Observando atentamente toda a linha férrea à sua frente, calculou onde deveria parar o cavalo e onde o trem provavelmente cessaria o movimento quando percebesse as consequências do plano. Satisfeito, retornou à montaria.
guardou os binóculos e sacou seu rifle Springfield modificado, ainda eficaz apesar das adaptações para a caça. Montado em Gold Tiger, com a bandana cobrindo o rosto e quase na fronteira com o Canadá, ele não se preocupava com a polícia canadense, enquanto o momento se aproximava e ele tirava do colete de estampa Paisley seu relógio de bolso prateado. 10h30 pontualmente. Ao ouvir o trem passando em alta velocidade pelos trilhos, ele soube que era agora ou nunca, sacou o rifle Springfield, retirou uma bala de prata da bandoleira, inseriu-a no carregador. Engatilhou a arma e mirou abaixo de uma elevação onde havia uma pequena caverna antiga que, se atingida, causaria danos catastróficos à ferrovia. Ajustou a mira telescópica para garantir precisão, focando em seu alvo, um vagão de dinamite. Na mosca. E então atirou. Um estrondo enorme, tingido de cinza e laranja, irrompeu no ar, lançando milhares de rochas em todas as direções, enquanto a estrutura que sustentava o penhasco cedia por completo, fazendo com que toda a face rochosa desabasse diretamente no vale e provocasse uma avalanche massiva que avançou como uma muralha de pedra, bloqueando totalmente os trilhos à frente. Uau! Exclamou Robert quando o Gold Tiger deu um pulo assustado, quase o derrubando, mas ele imediatamente começou a massagear o pescoço do cavalo para acalmá-lo. Calma, garoto, não é todo dia que se provoca uma avalanche, murmurou, enquanto o garanhão se aquietava. Nesse instante, o trem finalmente surgiu por completo ao longe, aparecendo na curva fechada dos trilhos. E o lobo vermelho pôde ver a avalanche bloqueando a linha em toda a sua extensão. Puxando as rédeas, ele disparou em direção ao alvo, e após um guincho agudo o trem parou bruscamente, a poucos centímetros do deslizamento de rochas. O maquinista saiu da cabine, atordoado com a cena, coçando a cabeça sem perceber o agressor atrás de si. Como diabos foi tudo o que conseguiu dizer antes de cair desacordado com um golpe da coronha do rifle? E o bombeiro do outro lado, ao ouvir o barulho, aproximou-se preocupado, aliviando-se ao sentir o pulso do colega. Embora o medo ainda o dominasse. O que está acontecendo? Também não terminou a frase, sendo nocauteado da mesma forma. Que dor de cabeça, camarada, comentou o lobo vermelho, guardando o rifle nas costas e sacando o revólver com a mão direita antes de entrar no primeiro vagão. Apontou para o teto e disparou, bang. Os passageiros gritaram ao vê-lo parado ali, com a arma fumegante erguida, apavorados. Senhoras e senhores, isto é um assalto. Entreguem tudo o que tiverem de valor e ninguém se machucará, anunciou ele, imóvel, quase solene, enquanto as pessoas obedeciam, esvaziando malas e bolsos com carteiras, relógios, alianças, relíquias de família, broches, bugigangas caras e maços de dinheiro, tudo sendo colocado na bolsa de sela do lobo vermelho, que ficava mais pesada a cada contribuição forçada. Ele repetiu o mesmo ritual em cada carruagem, mantendo a calma, até que um homem se levantou à sua frente, apesar da esposa tentar puxá-lo de volta ao assento. O fora da lei sorriu com ironia. Se sentindo corajoso, é? Zombou, apontando a arma negra para ele. Não tenho medo de você, seu desgraçado degenerado. Gritou o homem, avançando com o punho, mas errou, e no mesmo instante um disparo atingiu sua mão, arrancando gritos dele e dos demais passageiros. O lobo vermelho então apontou a arma para todos, lembrando quem mandava. Você atirou na minha maldita mão, berrou o passageiro, enquanto a esposa tentava ajudá-lo. Eu já pedi, senhorita, por favor, me dê isso, disse Robert, recebendo dela o broche e a bolsa. Não houve mais nenhuma tentativa contra ele depois disso. Os passageiros permaneceram assustados e extremamente cooperativos, enquanto ele revistava toda a bagagem e os objetos de valor no vagão de carga, acumulando milhares de dólares, um lucro muito maior do que imaginara. Já tinha o suficiente e pensou em ir embora, mas antes certificou-se de que nenhum passageiro tivesse ficado para trás. Curiosamente, nenhum outro tiro foi disparado, pois ninguém mais teve coragem de enfrentá-lo. Enquanto circulava recolhendo os pertences, sorria de forma presunçosa e falava com carisma em seu sotaque do norte da Inglaterra. Vejam, senhoras e senhores, se vocês me obedecerem agora, perceberão que eu o salvei. Vocês iam para o Canadá, não é? Não há nada de interessante por lá, nada acontece no Canadá, então considerem-se salvos de uma vida sem sentido. Agora vocês sabem que estão sendo roubados por mim, e seus nomes terão significado nos registros deste roubo, entrarão para a história comigo. Melhor do que fazer merda no Canadá.
Além disso, Dakota do Norte é um estado maravilhoso para se viver, desde que não irritem os nativos. Vocês ficarão bem, tirando o risco de serem roubados ou baleados, mas a vida é assim, é o jeito da vida. Sentiu-se orgulhoso do discurso, mesmo inventando tudo, e sorriu quando uma passageira idosa elogiou seu casaco vermelho de espingarda, entregando-lhe um colar de pérolas para alforje. Ninguém vai morrer esta noite, alguns podem ficar feridos, mas a culpa é de quem tenta atacar um homem armado, continuou ele, embora o aviso não alcançasse o guarda do trem, que surgiu no final do vagão apontando uma arma. O homem foi baleado instantaneamente, largando o rifle e agarrando o ombro ferido, enquanto o lobo vermelho avançava com uma fúria assustadora, chutando a espingarda para longe, jogando no chão diante dos passageiros em pânico e ordenando friamente que procurasse um médico. Com o heroísmo dissipado, o guarda entregou sua arma, e Robert aguardou com um sorriso de canto, observando pela janela antes de decidir que era melhor partir logo. Para aqueles que insistem em ir para o Canadá, que esta seja a despedida da América, ninguém morreu, e eu lhes dei uma das noites mais emocionantes do ano. Não sinto muito, só acho que vocês estão todos sem sorte, disse dramaticamente, caminhando até a porta do último vagão. Foi um prazer conhecê-los, mas preciso ir, cuidado, o lugar está cheio de avalanches. Riu, saindo em disparada com a sacola cheia de dinheiro e joias, assobiando enquanto seu cavalo corria ao seu encontro. Tigre, conseguimos! Gritou ele ao montar seu garanhão dourado, deixando escapar mais algumas risadas gloriosas enquanto se afastava e via os passageiros caminhando em direção à carruagem. Pensando em como poderia ter feito aquilo com os lobos e murmurando para si mesmo: droga, se ao menos tivéssemos feito isso alguns anos atrás. Sem que percebesse, 3 novos cavaleiros surgiram e apontaram suas armas para os passageiros, e alguns tiros o arrancaram de seus pensamentos, fazendo-se virar para a crista onde estivera antes. Que diabos eles estão fazendo aqui? Pensou, pegando os binóculos e vendo os estranhos correrem de um lado para o outro com rifles apontados para todos. Que diabos? Os trens já foram assaltados. Gritou uma voz furiosa, enquanto outra respondia: há um deslizamento de rochas aqui, Marston. Embora o resto da conversa se perdesse quando os 3 homens se reuniram perto da locomotiva. Que porra é essa? Rosnou o lobo vermelho, percebendo que seu plano agora estava em risco, e ao virar o cavalo para partir ouviu uma voz jovem e rouca gritar: Senhor W. Senhor C. Lá está o ladrão. Seguida por uma chuva de balas, a excitação cresceu enquanto ele se esquivava dos projéteis, até que uma bala passou raspando sua bochecha, silenciando: vamos pegar aquele filho da puta. Berrou um homem com bandana e cachecol amarelos, e os cavalos dispararam em sua direção, obrigando Robert a puxar as rédeas enquanto a velocidade de Gold Tiger aumentava ainda mais. Vamos lá, Gold Tiger, agora temos uma perseguição aqui. Gritou quando a caçada começou pelas planícies noturnas com 3 foras da lei atirando sem parar contra ele e o lobo vermelho praguejando: seus idiotas, quem eles pensam que são? Capítulo 11 – A perseguição. O cavalo dourado galopava pela terra com a velocidade de um felino selvagem. Balas disparavam por todos os lados enquanto foras da lei desconhecidos perseguiam Tigre Dourado ao longo da fronteira norte do estado. A perseguição parecia durar horas, embora fossem apenas segundos. Talvez a adrenalina que corria nas veias do cavalo desse essa impressão. Seu cavaleiro sentia o mesmo, puxando as rédeas repetidamente, tendo que contornar perigosamente penhascos e árvores. Estavam longe das estradas, na imensidão da noite. Quem são esses idiotas? Perguntou-se Robert, olhando para trás. Eles pareceram familiares a Robert, embora ele ainda estivesse tentando juntar as peças. 2 daquelas vozes lhe pareceram familiares, então a ficha caiu. Você ouviu alguma coisa, John? Pode ser o projeto de lei dos índios. Calha a boca, John. Ah, espera aí, são aqueles idiotas que se mudaram para aquela mansão maldita e começaram uma briga de bar. O que você diz para aquele tigre dourado? Perguntou ele ao seu cavalo. Ele relinchou em resposta enquanto suas patas batiam com força contra o chão. É mais um bando de idiotas que precisam ser eliminados. Robert riu, enquanto a emoção da perseguição fervia em seu sangue. Agora a distância entre o trio de rapazes de Dat e o lobo vermelho estava aumentando, dando-lhe mais terreno para percorrer. Os outros cavalos estavam ficando muito para trás,
mas devido à escuridão da planície, não conseguiam distinguir se ainda estavam perseguindo o lobo vermelho ou não. A raiva em seus cavaleiros parecia cegar sua visão. Ali! Bill gritou furiosamente enquanto disparava seu rifle de repeticão contra uma figura escura à distância. Mas ela não caiu. E o motivo ficou claro. Em vez disso, era uma árvore. Esse não é ele, Bill! John gritou enquanto apontava seu revólver para todos os lados. Droga! Onde ele está? Eles o perderam de vista. Os três foras da lei ainda estavam juntos, embora não tivessem a menor ideia de onde ver o lobo vermelho ou seu cavalo dourado. Tudo o que viam eram as grandes colinas e rochas brancas ao redor. Davey recarregava seu rifle de repetição enquanto tentava avaliar a situação. Eles não podiam perder essa batalha. Ele não deve ter ido muito longe, afirmou Davey ao terminar de recarregar. Você viu quem era ele? Perguntou Bill. Não, ele é um cavaleiro solitário, comentou Davey enquanto virava seu cavalo, dando voltas para tentar localizar o homem. Quem você acha que é? Butch Cassidy? Landon Ricketts? Black Belly? Perguntou John. Ricketts é um justiceiro, seu idiota! Gritou uma voz com sotaque inglês. Todos os homens olharam para a esquerda e viram o cavalo dourado na colina. No entanto, a figura estava envolta em escuridão, e tudo o que viam era um contorno negro. Davey intercepta ele. Bill rugiu enquanto ele e John partiam em perseguição. Davey virou à direita, indo direto para o sopé da colina, na esperança de surpreendê-lo. Mas viu o garanhão dourado passar por ele em alta velocidade, vindo de longe em direção à mata fechada. Ele disparou seu rifle de repetição várias vezes, mas não conseguiu acertar nenhum tiro. Ele praguejou baixinho ao encontrar Bill e John, ambos tão confusos e frustrados quanto ele. Não consigo acompanhá-lo. Ele deve ter o cavalo mais rápido do mundo. Daria trabalho até para o conde. Davey gemeu, apontando para a grande floresta à frente enquanto os três seguiam juntos. A clareira na floresta à noite não era um lugar onde alguém gostaria de estar, a menos que estivesse desesperado ou preparado. Ou um dos dois grupos estava desesperado ou preparado. Passaram-se alguns minutos e o silêncio era quase absoluto, não fosse o piar das corujas na noite. Alguns animais que cruzavam o caminho emitiam seus próprios sons naturais. Os ventos invernais começavam a aumentar um pouco, e o trio tremia, embora isso não os desanimasse. Os cavalos estavam extremamente cansados, pois cada trote galopando pela floresta os exauria intensamente. O garanhão dourado, porém, os ultrapassava em velocidade. Parecia que ele havia desaparecido completamente. Aqui, rapazes! Gritou uma voz com sotaque de Liverpool. O trio olhou para trás e viu a figura em seu cavalo. Embora sua voz lhe soasse familiar, atire naquele desgraçado! Gritou John enquanto disparava seu revólver contra o fora da lei, mas a escuridão conspirava contra ele. As balas pareciam não o atingir. Errou, zombou o homem. O cavalo dourado começou a galopar novamente, com o cavaleiro comemorando a largada. A perseguição continuou com Bill e Davey seguindo o homem pela floresta e de volta para a planície. Mais balas foram disparadas enquanto eles tentavam matar o homem que naquele momento odiavam mais do que qualquer coisa. A planície se abriu, mas quando passaram por uma colina rochosa, o cavaleiro que estava bem à frente sacou um revólver e atirou para o ar. Um rufar de tambores estrondoso começou quando a terra começou a tremer. O trio ignorou os tremores, pois seu único objetivo era atirar nele. A noite de lua cheia revelou as planícies abertas com mais clareza, permitindo cavaleiro como lobo vermelho, o fora da lei, o mesmo de quem Oséias falará da mina de ouro. Os estrondos se aproximaram quando grandes animais em uma manada emergiram da colina rochosa. Os grandes bisontes marrons e peludos passaram em disparada, acompanhados por uma carga de elefantes. A manada fez os cavalos do trio empinarem de medo. Bisão. Uma manada de bisontes passou por eles em disparada, bloqueando-os novamente. Só lhes restou esperar enquanto centenas de bisontes corriam bem ao lado deles. Pareciam estar ali na hora certa. Como se ele soubesse onde eles estavam, pensou Davey. Esse homem tem talento e é muito bom em irritar um garoto de Callander. Ah, ele está me irritando demais! Gritou Davey, observando cada bisão que passava correndo por eles. Não podemos decepcionar o Dutch assim. Precisamos do dinheiro, exclamou John. À medida que a manada diminuía, seus cavalos ficavam menos assustados e correram de volta para encontrar o fora da lei lobo vermelho.
Não demorou muito para que o avistassem, junto com seu fiel corcel, em uma colina distante. Ele simplesmente o saudou, zombando de sua presença. Aquele desgraçado. Por que ele fica nos provocando? Bill praguejou. Ele acha que somos idiotas, respondeu John com desgosto. É o que estamos fazendo. Vamos lá, Marston. Você disse que já tinha avaliado o trabalho no trem, reclamou Davey. Ei, eu não sabia que ele estaria envolvido. Pensei que ele fosse o herói local, não como nós, retrucou John. Espere só até contarmos ao xerife. Interrompeu Bill, dando um chute no cavalo e disparando em disparada, com John e Davey logo atrás. Eles apontaram seus rifles novamente, mirando diretamente no fora da lei Lobo Vermelho, mas então, B-01. Uma explosão ocorreu sob os cascos dos cavalos. Merda! Bill gritou de medo enquanto o chão começava a ceder sob seus pés. Eles gritaram ao caírem dos cavalos, enquanto eles e os garanhões despencavam ainda mais pela encosta do penhasco, em um buraco profundo. A queda foi íngreme e todos se espatifaram no chão. Agora estavam todos machucados e doloridos, embora seus cavalos parecessem bem. John se levantou, pegou o chapéu e levou a mão à testa, onde poderia haver um galo. O que é isso? Uma cratera? Exclamou John, olhando em volta para o buraco perfeito em que haviam se metido. Como aquele homem os enganou tanto? O buraco parecia liso demais para ter sido feito com dinamite, exceto pelo ponto de queda. Eles estavam a pelo menos 18 metros de distância. Exatamente, seus idiotas. Um asteroide fez tudo isso. Caiu há alguns anos e causou alvoroço nas cidades próximas. Acho que se chama cratera a olhos cegos, mas suponho que vocês não têm explorado este estado direito. Embora, pensando bem, é óbvio que vocês não têm cérebro para pensar direito. Todos olharam para cima e viram o Lobo Vermelho em seu cavalo, com um de seus revólveres pretos e dourados ainda fumegando. Seu lenço cobria seu rosto, ocultando. Sua voz, porém, era a mesma do duelo que John e Bill presenciaram. Davey apenas rosnou enquanto montava em seu próprio cavalo. Então, parece que você está ferrado, disse ele, com um tom sério e um sorriso presunçoso disfarçado. Atire naquele filho da puta! Davey gritou enquanto apontava seu rifle. Mas antes que o dedo pudesse tocar o gatilho, uma bala disparou mais rápido do que um falcão peregrino conseguiria voar, atingindo a espingarda de repetição de Davey no instante em que foi arrancada de sua mão. A arma caiu no chão quando seu cavalo empinou e o derrubou de puro medo. Ai! Ele gemeu enquanto segurava a mão com dor. Se eu fosse vocês, guardaria os rifles. Agora! O jovem ameaçou, apontando seus 2 revólveres para eles, e daquela posição seria difícil não ver. Acabou, Marston. Eu tenho a vantagem. John guardou a arma no coldre enquanto fazia sinal para Bill fazer o mesmo. Davey, porém, cuidava da mão queimada. Todos os cavalos ali estavam machucados, assustados e cansados, todos menos um. O destino deles parecia estar em suas mãos, embora, para surpresa de todos, ele não tenha disparado outro tiro. Nem mesmo um tiro fatal. Muito bem, meus caros. Eu poderia ter matado vocês a qualquer momento durante nossa pequena perseguição. Mesmo agora eu poderia ter matado a loira em vez de desarmá-la. Então considerem isso um ato de bondade. O dinheiro que ganhei esta noite era meu. Foi o meu roubo, então o dinheiro é meu por direito, apesar de eu mesmo ter roubado as pessoas no trem. Discursou o Lobo Vermelho com um carisma e uma arrogância que rivalizavam com os de Dat. Você vai se arrepender de ter mexido com a gente. Ameaçou John enquanto montava em seu cavalo. Acho que não. E de certo ponto de vista você estava me provocando, afirmou ele, virando o cavalo para ir embora. Então lembrem-se disso, senhores. Capabla Bonk R6 OMTCA. O que isso significa? Perguntou-se ele sem conhecer o outro idioma que estava sendo falado. Aquilo era um monte de palavras sem sentido? Davey observou sem medo. Do atirador. Mesmo que seu irmão tivesse lhe dito para ter cautela caso o encontrasse. Não, isso era russo, respondeu John. Ele não sabia muito sobre o idioma. Apenas que um holandês o havia ensinado quando era mais jovem. Como você conhece Marston? Perguntou Davey. Por que ele disse isso? Ser enigmático não ajuda. Sabe o que mais não ajuda o Davey? Nos ficarmos presos nessa cratera. Chega de choramingar, John. Precisamos sair daqui, disse Bill, puxando o laço e pensando onde jogá-lo. Davey e John, porém, apenas o encararam.
enquanto ele falhava ao tentar lançar o laço e caía de forma hilária. Bill os havia levado para essa armadilha, mas pensando bem, eles é que eram os tolos por segui-lo. Só sairemos de lá de manhã. A lei também poderia estar aqui, afirmou Davey, enquanto pegava seu rifle. De repetição do chão escuro, frio e lamacento. Passaram-se alguns instantes enquanto John cuidava do seu cavalo, e Bill ainda tentava encontrar uma posição para laçar e descer com Davey, observando e tentando entender como aquele lobo vermelho os havia enganado tão facilmente. Pelo menos uma coisa boa resultou disso, declarou finalmente o mais jovem enquanto os dois o encaravam, perplexos com o que de bom poderia ter surgido daquele fracasso. Arthur não viu isso, suspirou John. Vamos manter isso em segredo, disse Davey, olhando ao redor. Ele se perguntava como diabos eles tinham estragado tudo e como o lobo vermelho os tinha enganado e ainda assim os deixou viver. Capítulo 12. Um anel de esmeralda. Bismarck, a pequena cidade em Dakota do Norte, é a capital do estado e recebeu o nome do líder alemão Otto von Bismarck. A cidade é habitada principalmente por imigrantes alemães que lutam para sobreviver. Mas também é conhecida por abrigar muitos criminosos e degenerados que burlam o sistema e saem impunes da maioria dos crimes. O Royal Express, no entanto, tinha a reputação de não ser assaltado. Até agora, é a principal cidade onde o Lobo Vermelho negociava e vendia itens que encontrava ou obtinha de alguma forma. Tudo que caçava era entregue aos açougueiros ou aos caçadores da cidade, que pagavam preços muito bons. Embora permanecesse em Jamestown, por ser sua residência atual e ter uma ligação com a cidade, ela era assolada por ventos frios, ratos e policiais corruptos. Mesmo assim, suas visitas eram sempre breves, exceto quando importantes por hora. Já era final de manhã quando ele estava em frente ao balcão de uma casa de penhores, com todos os objetos de valor e joias que havia conseguido roubar, prontos para serem vendidos. Seus olhos estavam extremamente inchados, pois ele piscava constantemente apenas para se manter acordado por alguns instantes. Estava curvado também. Fora uma longa noite. Os últimos 2 dias foram os mais cansativos que ele enfrentará durante o assalto. Logo após esse percalço na loja de penhores, ele alugaria um quarto de hotel para descansar. Ei, dorminhoco, quanta coisa você trouxe aí? Disse o lojista enquanto examinava um brinco com sua lupa. Sim, veio de uma herança. Meu falecido tio morreu, e eu era o sobrinho favorito dele. Ele adorava sua coleção de relógios de bolso e anéis. Ele gostava muito de impressionar as mulheres. Robert mentiu enquanto reprimia um bocejo. Bem, está tudo em ordem. Posso te dar $1.050. Ótimo. Obrigado por fazer negócios comigo. O homem mostrou os maços de notas de dinheiro para o Lobo Vermelho, enquanto Robert começava a contar as notas. Isso seria o suficiente para ele. A dívida poderia ser quitada e os O'Driscolls talvez o deixassem em paz de uma vez por todas. Talvez até sobrasse um pouco para dar aos pobres. Certamente não faria mal ser caridoso, sabe? Meu primo Ernest tinha um relógio de bolso igual a este. O lojista comentou, observando um dos objetos que lhe foi entregue. Os olhos verdes voltaram-se para ele, e uma mistura de cautela e suspeita o invadiu. Tentando decifrar o lojista, Robert abriu a boca, demonstrando seu carisma. Sério? Bom, acho que meu tio tinha interesse em relógios de prata. Imagino que seu primo tivesse gostos parecidos. É bem. Falarei com ele quando ele voltar do Canadá. Robert interrompeu a contagem, sentindo-se desconfortável, claro, e ele simplesmente guardou o dinheiro no bolso do casaco. O agiota, porém, olhou para a mão esquerda de Robert e notou um pouco de prata em seu dedo. Ei, esse anel que você está usando, posso vê-lo? Ele apontou para o anel de prata, que parecia bastante detalhado e de fabricação antiga, mas o que o destacava era sua característica esmeralda verde. Não está à venda, respondeu Robert. Isso me parece uma joia, claro, é uma esmeralda. Foi um presente do meu pai. Bem, tenho certeza de que ele também gostaria que você fosse rico. Posso conseguir mais uns 3.000 se você quiser penhorar. De jeito nenhum. Aquele anel significa mais para ele do que qualquer um poderia imaginar. Era a última lembrança que ele tinha de alguém que amava muito. Ninguém ia tirá-lo dele. Mesmo que o valor fosse mais do que suficiente para quitar sua dívida com Cole, o anel permanece na minha mão, debaixo das minhas luvas e sobre o meu cadáver.
Bom dia! Ele então saiu da loja, colocando novamente sua luva de couro para esconder o valioso anel que carregava. Olhando ao redor, viu que a alforge com o dinheiro ainda estava em seu cavalo e soltou um suspiro de alívio. Puxa vida! Espero que este seja o último trabalho que eu tenha, mas vai acabar logo, aí serão os cavalos e ajeis, disse para si mesmo enquanto acendia um cigarro e o fumava, montando em seu cavalo. Cavalgou até um hotel para alugar um quarto e descansar um pouco. Rindo baixinho, lembrou-se de como lidou com aqueles idiotas que tentaram matá-lo e de como falhou, para sua própria diversão. Pelo menos aqueles idiotas devem ter aprendido a ficar longe, né, tigre dourado? Seu cavalo apenas grunhiu em resposta: ninguém fica com este anel. Papai. Nicto, 24 de julho de 1878, Irlanda. Era um dia quente na Irlanda, a cidade de Dublin. Era um centro urbano vibrante, com muitos de seus habitantes ocupados com suas atividades. Já nos arredores da cidade, reinava a relativa tranquilidade. Como se esperaria de uma vida simples ou de férias para a família Richardson, eles viajavam em uma diligência ao longo da costa, aproximando-se da cidade. 5 anos haviam se passado desde que o casal Richardson se conheceu. E esse período sempre foi de ouro para ambos. Nesses 5 anos, eles realizaram 2 milagres no apartamento em que moravam em Liverpool, o 4 anos e a menina. Com 3, eles eram uma família jovem de verdade. Apesar das dificuldades do lugar onde viviam, o casal tinha dado bastante trabalho. John precisava trabalhar mais horas, mesmo tendo sido promovido a supervisor de doca e, consequentemente, ganhando mais de alguma forma. Ele conseguia sustentar sua jovem família. Algumas pessoas o criticavam por ter constituído família tão jovem, mas com o tempo isso deixou de ser um problema. Verônica havia largado o emprego de lavadeira para ter mais tempo para os filhos. Além disso, estava ocupada tentando manter um perfil discreto para não ser procurada por agentes do governo ou russos, e durante todo esse tempo, buscava uma maneira de penhorar algumas joias para que tivessem dinheiro para atravessar o oceano e começar uma nova vida na América numa diligência. Uma família de 4 pessoas estava sentada em frente a uma família irlandesa. O trajeto foi bastante tranquilo, pareciam ser ricos, como demonstravam suas roupas e rostos limpos. À esquerda, uma jovem de longos cabelos ruivos e vestido verde estava sentada junto à janela, contemplando a paisagem. O menino, sentado ao lado do pai, se perguntava como ela conseguia ficar tão absorta naquele olhar, algo que ele também fazia às vezes, sempre que estava lá. Papai, posso falar com a menina? Perguntou ele inocentemente. Claro, não tem problema nenhum, Rob, disse John ao filho, dando-lhe um tapinha reconfortante nas costas. Mas os olhos verdes dele contavam uma história diferente quando olhou para o pai. Papai, eu sou um pouco tímido, você não tem nada a temer. Apenas seja normal e corajoso, ok, respondeu ele monotonamente, enquanto olhava para a garota que agora o encarava com curiosidade. Olá, meu nome é Robert Richardson. Prazer em conhecê-la. Robert sorriu enquanto a garota retribuía o olhar lentamente. Olá foi tudo o que ela disse depois de alguns segundos. Qual é o seu nome? Perguntou ele, nervoso. Eu sou Molly O'Shea, a ruiva disse, enquanto começava a encarar aquele estranho que se apresentou um pouco tarde na viagem para Dublin. Minha mãe me disse para não falar com estranhos, tentou dizer Robert. Parecia que ele havia herdado o nervosismo e a fala estranha da mãe, já que raramente conversava em casa em Liverpool. Minha mãe faz o mesmo, mas você está bem, eu acho, respondeu Molly. Enquanto olhava pela janela para as praias de areia do lado de fora da diligência, você está observando a paisagem? Perguntou Robert após um leve empurrãozinho do pai. Sim, eu adoro as praias, eu também. Exclamou Robert, animado. As crianças começaram a conversar enquanto brincavam de eu espio, rindo e batendo papo. O irlandês lá dentro parecia ser o pai. Ele está bem? Perguntou o homem de aparência rica ao ver Robert conversando com a filha. Ele está bem, sua filha também é uma linda menina, assegurou Verônica ao irlandês. O homem pareceu lisonjeado pela beleza da mulher e sorriu ao ver as crianças olhando pela janela. Sim, somos uma família rica, sem dúvida detestaríamos perdê-la. Entendemos, posso dizer que temos experiências semelhantes. Planejamos nos estabelecer na América em breve. Ah, é mesmo? Bom, espero que tudo corra bem para você. Meu primo foi para lá há alguns anos. Acho que ele tem uma casa de câmbio no Maine, informou o homem rico à já impressionada Verônica. Sim, mas provamos isso através de um trabalho razoavelmente honesto.
Podemos nos tornar pessoas melhores à medida que crescemos, John interrompeu, curioso para saber aonde aquele cara queria chegar com aquela informação. Sim, fico feliz que você não seja um daqueles ingleses grosseiros que se acham superiores a nós. Não é à toa que muitos do meu povo fugiram para o outro lado do oceano, mas eu vou ficar aqui, jamais abandonaria minha terra natal, nem mesmo sob outro governo. E com a fome, John apenas assentiu com a cabeça, compreendendo, ele não estava nada contente com o que aconteceu à Irlanda algumas décadas atrás, e Verônica sabia muito bem do que o homem estava falando, imitando o marido. Lamentamos profundamente o que aconteceu ao seu país, a rainha deveria ter feito mais para ajudar o seu povo. Bem, acho que nem todo mundo pode ganhar, né? Quer dizer, a gente ainda existe, mas eu adoraria uma Irlanda boa, independente e amiga dos ingleses. A viagem de diligência transcorreu sem grandes incidentes, embora o menino de 4 anos estivesse triste por se despedir de seu novo amigo. Parecia que eles gostavam da companhia um do outro, como se fossem amigos de verdade, talvez o primeiro amigo que ele tivesse. Embora ele tivesse sua balsa para viajar com a família, afinal, os pais finalmente decidiram se mudar para os Estados Unidos. Alguns dias depois, os Richardson voltaram para seu apartamento em Liverpool. Ao contrário de antes, o lugar parecia um pouco mais aconchegante, com tapetes novos para torná-lo mais macio e seguro para seus filhos pequenos. As férias na Irlanda tinham sido bastante relaxantes e revigorantes para a família. John sentia que sua vida era mais do que o porto onde trabalhava todos os dias. Ele era eternamente grato por ter conhecido Verônica, que pôs fim à sua vida monótona e lhe deu uma nova família, embora, ao contrário de seu pai, ele não fosse severo com os filhos, ele era rigoroso quando necessário, mas, no geral, era o pai divertido que sempre desejou ser e um pai melhor do que o seu próprio. As coisas estavam indo muito bem, e havia uma notícia ainda melhor. Verônica havia encontrado um comprador duvidoso para algumas das joias que estavam em sua posse há muito mais tempo do que deveria, mas quem poderia culpá-la por ser tão reservada? Principalmente porque as joias quase foram perdidas por causa de um homem ganancioso que agora nem se lembra de quem é. Eles encontraram um comprador e agora as joias foram vendidas. Bem, algumas delas. Então, naquela manhã de terça-feira, o casal discutia o que fazer agora que tinham as joias restantes e as 20,000 libras que possuíam. Os dois estavam sentados à mesa enquanto seus 2 filhos pequenos brincavam com seus lobos de madeira e bonecas. Agora que temos o dinheiro, certamente podemos começar bem. John deu uma risadinha. Ouvi muitas coisas boas sobre Nova York, diria que é lá que devemos construir nosso futuro, sugeriu Verônica, mas assim que terminou de falar, uma nova ideia lhe ocorreu: por que não abrimos uma joalheria em Nova York? Precisaríamos de uma licença, coração valente, imagino que sim, mas não seria ótimo ter uma loja com o nosso nome? Murmurou Verônica enquanto passava a mão pelos cabelos castanhos curtos dele. Joalheria Richardson. Ok, consigo imaginar, ele teve a ideia e adorou. Poderíamos entrar em contato com pessoas da alta sociedade para vender nossas joias, Verônica continuou, enquanto refletia sobre uma possível ideia de negócio. Bem, eu diria para pesquisarmos mais antes de tomarmos essas decisões, mas é uma ideia maravilhosa e eu a apoio. Preciso ir trabalhar, querida, te amo, disse ele, inclinando-se para beijar seus lábios antes de ir para o quarto buscar o casaco e sair para o trabalho. Ele se olhou no espelho enquanto vestia seu casaco vermelho escuro, olhou diretamente para seus próprios olhos azuis e pensou: com certeza, sou o homem mais sortudo do planeta. Desviando o olhar, viu seu chapéu de aba larga e o colocou antes de voltar a se olhar no espelho, refletindo sobre sua felicidade, mas dessa vez, ao olhar para o reflexo, viu um par de olhos verdes o encarando. Sorrindo, virou-se e viu seu filho olhando fixamente para o anel que usava. Papai, por que você usa esse anel? Perguntou Robert inocentemente. Ele precisava ir trabalhar, mas dedicaria qualquer tempo ao filho. Isto? Isto, Rob, pertencia ao seu avô antes de mim. Foi usado para unir a mim e a sua mãe. Foi assim que nos casamos, ele respondeu, mostrando-lhe o anel que tinha na mão. Sua mãe é a razão pela qual tenho esta esmeralda nele. Isso torna mais único, ele continuou, relembrando o amor entre ele e Verônica. Que nojo! Por que ela não usa? Perguntou Robert. Novamente, para começar, não era dela, ela tinha outros anéis por aí, então me devolveu, ele respondeu antes de se levantar e guardar o cachimbo no bolso. Talvez se você crescer e se tornar um bom homem, você o guarde para sempre, afinal.
combina com seus olhos, ok. Foi tudo que Robert disse enquanto olhava para o pai se virar em direção à porta para sair para o trabalho. Ele ficou ali parado por um instante, observando sua família. Viu Verônica brincando com Sofia e seu filho, que segurava um lobo de madeira de brinquedo. Olhando para o pai que se afastava, o menino ficou fascinado pela visão do anel. Um dia, espero que seja você quem o carregará. John disse a Robert. Por quê? Perguntou ele mais uma vez. Porque você é corajoso, Robert. E porque você é meu filho, e eu não consigo imaginar um mundo sem você. Adeus, Robert. E ele saiu do apartamento à tarde. Verônica estava lendo vários livros sobre administração de empresas. Alguns desses livros foram emprestados da biblioteca. Então ela teve que aprender rapidamente como as coisas deveriam funcionar em uma loja e também teve que aprender algumas palavras novas para entender alguns termos. Sofia estava brincando com Robert enquanto era isso. Finalmente eles iriam embora e recomeçar a vida. Verônica guardava o restante das joias que havia escondido em uma bolsa. As crianças ficaram extremamente animadas quando ela lhes disse que seria como uma aventura. E continuaram brincando juntas. As crianças eram parecidas com os pais, mas tinham herdado muitas características umas das outras. Robert herdou os olhos da mãe, mas o cabelo do pai, enquanto Sophie era o oposto. Com longos cabelos loiros e olhos azuis, ela ainda era muito pequena e por isso raramente falava, a não ser com o irmão. Verônica tinha imenso orgulho de si mesma por trazer novas vidas ao mundo, apesar de ter apenas 23 anos. Sua família certamente se orgulhava dela por ter chegado tão longe, e seus sonhos e esperanças continuariam a se realizar ao lado do marido. Ao olhar novamente para os filhos, ela sentiu que algo estava errado, não conseguia identificar o que. Mas agora sentia que algo estava faltando. Mordeu os lábios ao pensar nisso, com a pele pálida arrepiada. Não conseguia se livrar da sensação de que algo ruim tinha acabado de acontecer. Toque, toque. A mulher deu um pulo ao ser despertada bruscamente de seu transe. A porta foi aberta repetidamente, chamando a atenção das crianças que haviam parado de brincar. Verônica caminhou até a porta e viu dois homens vestidos de cinza parados ali. Pareciam estar falando sério. Senhorita Reznov, temos notícias terríveis. Ocorreu um acidente horrível no cais. O coração dela simplesmente parou. E sobre o seu marido? E se você curtiu essa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar para que ela chegue a mais pessoas. Se quiser apoiar ainda mais e motivar o canal a trazer conteúdos com mais qualidade e frequência, qualquer valor no Pix já ajuda demais. Obrigado por ouvir até aqui, e a gente se vê no próximo capítulo.